na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Irmãos, boa noite e a paz do Senhor. Estamos nesta hora iniciando mais um culto de glorificação e santificação do Senhor, adoração e pregação da palavra de Deus àqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador. Nós estamos nos preparando para esse culto e eu convido a todos vocês que se desliguem do mundo agora. É só uma hora que vamos estar aqui com o nosso Deus nesse trabalho. Nos desliguemos dos nossos afazeres, pecados e malícias, maldades, e vamos assistir a esse culto maravilhoso e pedir a Deus que aceite por misericórdia o culto que vamos oferecer. Em nome do Senhor Jesus, Ele aceite para a glória do seu nome. Então nós vamos orar agora pelos enfermos e por aqueles que vão ouvir a palavra, por aqueles que vão guardar a palavra e por aqueles que deviam guardar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai eterno e glorioso, Tu és o nosso Hosana nas imensas alturas do universo, muito acima do sol, da lua e das estrelas, tens o Teu trono, de onde contemplas a tudo que acontece no céu, na terra e debaixo da terra. Tu estás vendo tudo, nada se esconde do Teu poder. Tu estás vendo cada ser humano, estás vendo nossos familiares onde estão agora, estás vendo aqueles que estão atentos à Tua palavra e estás vendo, Senhor Deus, aqueles que precisam da Tua palavra. Pois bem, Tu estás no Teu trono vendo tudo isso, conhece nossos pensamentos, conhece nosso orgulho, nossa vaidade, nossa soberba, tudo Tu conheces, nada se oculta aos Teus olhos, até as palavras não faladas, mas intencionadas, estão diante dele, diante de Ti, meu Deus. Olha, pois, para nós com olhar de misericórdia, olha para o Teu povo nesta hora, aviva a Tua igreja que está esperando a volta do Teu Filho
Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Prepara-nos, nosso Deus, para recebê-lo de volta. Prepara a tua igreja, aviva a tua igreja, para que ela esteja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, porque ela é a noiva do Senhor, e o casamento será celebrado no céu, na eternidade. Pai querido, fica conosco. Olha agora para as pessoas que estão se preparando para esse culto. Tem misericórdia do teu servo que fala contigo, o pregador. Dá-lhe graça, meu Pai. Dá-lhe sabedoria. Ele não vai pregar a palavra dele, é a tua palavra que vai ser pregada. Fica, pois, conosco, meu Pai. Toma-nos em tuas santas mãos. Rasga o nosso coração, para que não haja dificuldade dele receber a tua palavra. Toma-nos em tuas santas mãos, perdoa os nossos pecados e olha para cada um que está agora diante de ti para assistir esse culto, te cultuar conosco, louvar-te e santificar-te. Ó Pai, fica conosco, pois, e perdoa os nossos muitos pecados. Pedimos-te por fé, com desejo, com amor. Pedimos-te, Senhor, em nome e por amor do Senhor Jesus, que a nossa oração chegue diante de ti, Senhor, como oferta de cheiro suave, para a glória e santificação do teu nome. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, graça e paz da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Nós estamos aqui hoje, né? Aqui a nossa irmã Leia Matos. Deus abençoe a irmã Leia, no Espírito Santo. Paz do Senhor, pastor Rogério, pastor Ferreira, também a irmã Neuza e Márcia. Então aqui as duas, né? Que Deus abençoe a irmã. Também está o nosso pastor Sérgio da Conceição, ali do Jardim Sacramento, né? Meu irmão, um grande abraço para o irmão. Não podemos estar aí no sábado, o desejo foi grande, mas teve um porém e aí nós não conseguimos ir. Tá bom? Tá aqui a nossa irmã Maria Carmo, a mesma coisa, tá? Olha, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Ferreira e pastor Rogério e as nossas queridas irmãs Neuza e Márcia. E foi uma pena não ter, olha, nossos amados aqui no sábado em nossa casa, mas eu creio que o Senhor vai dar outra oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ter estado aí, irmã Maria Carmo. Sério, muito mesmo, né? E não foi possível, né? Mas Deus é conhecedor de todas as coisas, né? No sábado, né? Na sexta-feira foi aniversário do meu filho e no sábado da minha filha. Eles fazem aniversário dia 14 e dia 15, um num dia e outro no outro. E nós tivemos o sábado foi cheio, né? Uma comemoração na sexta e outra no sábado. Mas da próxima vez nós vamos sim, pode convidar aí para uma próxima vez que eu vou dar um jeito de a gente ir aí em nome de Jesus. Amém? Pode cobrar, tá, irmã Maria Carmo? Um forte abraço aí pro pastor Sérgio também. Muito bem. Tá aqui Josiane Matos. A paz do Senhor os pastores e todos os irmãos. Deus te abençoe, Josiane. Tô com muita vontade de ir aí, né? Dar um abraço aí na igreja em nome de Jesus. Célia Avelar, opa, nossa irmã Célia, paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, irmã Célia. Um abraço aí no pastor Jorge.
Abracem todo mundo aí em nome de Jesus. A saudade é grande. Alguém hoje me perguntou assim: você está sumido? Eu falei: é para a saudade aumentar. Não é? Está aqui a nossa irmã Elzira de São Paulo. Né? Pai do Senhor Jesus, queridos pastores Rogério e pastor Ferreira e suas esposas. Muito bem, irmã Elzira. Nós recebemos aqui em nome de Jesus essa saudação cristã, essa saudação de irmãos, né? Nós recebemos aqui com carinho e retribuímos para a irmã e para a sua família, aí em São Paulo. Tão longe, mas a comunhão é a mesma. O carinho é muito grande aí pela irmã, pelo Osias Rodrigues, né? Pelo Osias, pastor Gênesis, né? Então a gente tem um carinho muito grande por vocês aí. É sincero da nossa parte, tá bom? Que Deus abençoe a irmã, a sua família e dê saúde, que uma vez a irmã pediu oração de saúde por alguém. Então nós ficamos sempre com aquela preocupação de orar por vocês e pelos enfermos, tá bom? Receba aí o nosso abraço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Muito bem. Eu também quero deixar um abraço para a igreja toda em Cachoeiro do Itapemirim, pastor Samuel Matos, né? Irmã Márcia Valéria, irmã Bernadette, irmão Milton, aquele povo todo abençoado, né? O Josadac Frauches, irmão Guilherme Gomes Visa, né? Então, para todo mundo aí, Corpo de Obreiros, Diácono Maxwell, o aniversário da igreja se aproxima, não é? Deus seja louvado em tudo. Quero também deixar um abraço para o irmão Israel lá da congregação de Muqui, também no Espírito Santo. O povo todo aí, irmão Israel, um forte abraço, meu irmão. Para a irmã Luísa Torres também, que mora em Muqui, né? Está em Cachoeiro ali com os filhos. Que Deus abençoe vocês todos em nome do Senhor Jesus. Para Lia Raquel na Grande Vitória, quero deixar um abraço para os pastores aí no Espírito Santo. Pastor José Luiz Borges, pastor Sinésio, pastor Valdeir Scherrer, né? Pastor Almi Câmara, e outros pastores que agora está me falhando aqui a memória. Pastor Valdeir Naor, pessoal de engenharia, um forte abraço para vocês em nome de Jesus, a saudade é muito grande. Os irmãos lá do Baixo Guandu, Deus abençoe vocês todos aí no Espírito Santo, amém? Também quero deixar a paz para a irmã Gessi na Grande Vitória, né? Falei dali a Raquel. Quero também deixar para a irmã Leni Visa lá em São João do Manhuaçu, que Deus te abençoe, minha irmã, minha querida, em nome do Senhor Jesus, né? Que Deus ele possa fazer os vossos corações transbordarem de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Então nós vamos orar agora por aqueles que estão presentes, por aqueles que entrarão posteriormente, que a bênção do Senhor vos alcance, e entregar o pregador aqui nas mãos do Senhor. Senhor Deus e Pai, toma nas tuas mãos, tomamos nas tuas mãos porque somos carentes. Glória a ti. Nós te agradecemos pelo dia, pela noite que é chegada, Pai. Aleluia. Pelo dom da vida em Cristo Jesus. Amém. Te agradecemos, ó Deus, pela saúde que temos, pelas portas que se abrem, pelo cuidado do Senhor em relação a nós. Ó Deus, continue a cuidar de nós, continue a nos direcionar pelo caminho que devemos andar. Ó Deus, te agradecemos pela comunhão que temos contigo e uns com os outros também, pela igreja do Senhor aqui na terra que peregrina, que prega a palavra, em tempo e fora dele, ó Pai. Nós te agradecemos por esses momentos. Também te agradecemos, ó Pai, pela semana que entra e pedimos a tua boa mão sobre nós. Eu quero te pedir pela família do irmão Jorge Alexandre, que já está contigo, ó Pai, pela nossa irmã Márcia, viúva, pelos filhos, abençoa pela tua infinita misericórdia, abençoe a família que está enlutada, mas que o teu Santo Espírito possa estar consolando cada um neste momento agora, neste momento de dor e de dificuldade. Ó Deus, prepara os nossos corações para ouvir a tua boa palavra, para ouvir a mensagem. Quero entregar os enfermos em tuas mãos, aqueles que necessitam, ó Pai.
Eu mesmo me incluo, amanhã eu tenho uma consulta, eu peço que a tua mão esteja neste negócio. Ó Deus, coloca a tua mão para operar, coloca a tua mão para direcionar, por amor do teu nome. E eu me encomendo aos teus cuidados. Também quero pedir por aquele que está aí, ó Pai, em aperto, que o Senhor esteja acalentando, que o Senhor esteja cuidando, mostrando-te forte para com este. Se estiver doente, ó Pai, o Senhor é o médico dos médicos. A enfermidade, no teu nome, se te opor, ela não permanece de pé, ela cai por terra, porque o Senhor é maior. Então eu entrego agora o enfermo em tuas mãos, para que a enfermidade seja agora repreendida pelo poder que há no nome de Jesus. Que entre a cura de Deus no lugar da enfermidade. Aleluia. Que entre a cura do Senhor, a cura Glória a divina Deus. no lugar aí do mal. Que bata em retirada deste corpo por amor do nome Aleluia. do Senhor. Porque a honra e a glória são do Senhor. Ó Senhor, então nós te agradecemos já por isso. Quero entregar agora o mensageiro nas tuas mãos e aqueles que entrarem posteriormente para ouvir esta mensagem. Que os nossos corações estejam agora preparados para isso. Aleluia. Eu te oro com fé, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Ferreira. E amém. Meus amados, nós vamos pregar mais uma vez. Aqui no livro de Mateus, capítulo 27, versículos de 20 a 22. 20 a 22. Amém. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Amém e amém. Meus queridos ouvintes, escutem isto. Que farei de Jesus, chamado Cristo? É doloroso a gente pensar que o presidente lá daquela nação, naquela época, tenha feito uma pergunta dessa: que farei de Jesus chamado Cristo? Israel já tinha assistido a muitos sinais de que só Deus podia agir daquela maneira. Só Deus podia expulsar uma legião de demônios de um homem, curar um cego de nascença, alimentar mais de 6.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, ressuscitar uma viúva, um filho de uma viúva da cidade de Naim, que estava sendo levado para o cemitério. Pois bem, ele ressuscitou. Curar um enfermo que estava lá junto ao poço de Betesda há 38 anos, esperando que as águas se movessem. Mas quando o anjo movia as águas, antes que aquele homem entrasse, outro já teria entrado e ele continuava lá. E o Senhor Jesus disse: queres ficação? E ele respondeu: não tem quem me jogue no poço quando o anjo mexe as águas. Quando eu vou, outro já foi. E eu continuo aqui. E o Senhor disse: então, levanta-te, toma a tua cama, vai para casa. Isso aconteceu. Também ele ressuscitou a Lázaro, que estava sepultado há 4 dias. Não era mais possível ressuscitar, mas Deus pode ressuscitar. E ele, sendo Deus, disse: tirai a pedra. A irmã de
Lázaro, o Senhor já cheira mal já de 4 dias. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tirai a pedra. Tiraram a pedra, ele olhou para o céu, orou ao Pai e disse, Lázaro, sai para fora. Pois bem, meus amados, todos esses sinais ele fez e Israel continua teimoso, sem acreditar nos sinais. Pois bem, e agora o nosso amado Jesus está preso, foi levado para Pilatos decidir, e Pilatos perguntou, que farei eu de Jesus, chamado Cristo? Os sumos sacerdotes incitavam o povo para acusarem Jesus, para libertarem Barrabás. E Pilatos fez essa pergunta, que farei eu de Jesus, chamado Cristo? Tinha um preso chamado Barrabás, que era ladrão e assassino, sei lá, mais coisa do que isso. E como era costume soltar um durante a Páscoa, Pilatos perguntou, querer que eu vos solte Barrabás ou Jesus? Não, não, solta Barrabás. E que farei de Jesus? Seja crucificado. E insuflaram a multidão a pedir que Jesus fosse crucificado. E o que é que aconteceu? Ele soltou a Barrabás, que era ladrão e assassino, e hoje nós estamos fartos de ladrões e assassinos em todo canto do mundo. Não foi o que pedimos? Não foi o que eles pediram? Não pediram um ladrão e assassino? Está aí à vontade. Agora o que farei de Jesus, chamado Cristo? Pilatos não teve o que fazer de Jesus, chamado Cristo. Entregou para ser crucificado. Ele chegou a dizer, não sabes que eu tenho poder sobre ti para te soltar ou para te condenar? Jesus disse, nenhum poder teria sobre mim se do céu não tivesse sido dado. Pois bem, nem com isto, nem sabendo que o poder dele tinha vindo do céu para decidir aquela questão, nem isso moveu o coração de Pilatos. Ele entregou para ser crucificado. Meus amados irmãos, meus queridos ouvintes, fica essa pergunta convosco. Há muita gente hoje fazendo a mesma pergunta, tendo a mesma dúvida. Que farei de Jesus? Há 2000 anos o Senhor Jesus salva pecadores, já salvou toda a igreja triunfante, salvou toda a igreja militante que ainda está na terra, e garantiu que aquele que cresce na palavra passou da morte para a vida, mostrou isso, mas nem assim, com todos esses sinais, com todas essas maravilhas, muita gente não sabe o que fazer de Jesus, chamado Cristo. Eu gostaria de fazer essa pergunta agora a você que está me ouvindo. O que é que você tem feito de Jesus, chamado Cristo? Que atitude você deve tomar a respeito de Jesus, chamado Cristo? O que é que você deve fazer dele?
primeiro, reconhecer-se como pecador. Você abandonar os seus pecados, arrepender-se dele, aceitar a Jesus como Salvador, agarrar-se com Jesus e não largá-lo mais. É isso que você deve fazer com Jesus chamado Cristo. Eu me lembro que há mais de 70 anos fiz isso e até hoje nunca me arrependi um minuto de ter feito. Deixei meus pecados para lá, deixei para lá as minhas vaidades, o crime que eu ia praticar, abandonei, e toda a idolatria que eu seguia, joguei para lá. Eu era um mariólatra. Eu acreditava em Maria como minha mãe do céu, era quem me salvava. Mariolatria. Quando conhecia Jesus, eu digo, Maria, você não é minha mãe, você é minha irmã em Cristo. Você foi salva pelo sacrifício do seu filho. Você e os seus outros filhos foram salvos pelo sacrifício de Jesus. Os irmãos de Jesus foram salvos pelo sacrifício de Jesus. Maria, mãe de Jesus, foi salva pelo sacrifício de Jesus. Então o que é que eu devo de fazer fazer de Jesus chamado Cristo? O que é que eu devo fazer? O que é que a palavra aconselha? Creia na palavra dele e seja salvo. O que é que a palavra aconselha? Escute o que ele fala e acredite. Ele veio para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Então o mundo estava totalmente condenado, mas ele veio para salvar o mundo e todos aqueles que creram nele até agora estão salvos, seguros, tanto os que estão no céu como os que ainda estão aqui na terra, estão seguros e não há poder nem no homem, nem na carne, nem no sangue, nem no inferno, nem em Satanás, nem em nada que possa impedir que essas pessoas salvas vão morar na glória eterna com o grande e glorioso Hosana das alturas. Pois bem, o que é que você deve de fazer? O que é que você tem que fazer com Jesus chamado Cristo? Quantas vezes você já ouviu esta palavra? Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus é o único Salvador do homem? Que no céu não há nenhum salvo que tenha entrado ali, a não ser que tenha sido lavado pelo sangue do Senhor Jesus e tenha se tornado mais alvo do que a neve. E não só isso, filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina que Jesus quer fazer por nós. Ele disse, eu sou o pastor das ovelhas, e o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu mesmo. Ele não falou e deixou sem fazer, não. Ele falou e ele fez. Ele perguntou àquele cego que estava entrando em Jericó, que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os outros diziam, cala a boca, rapaz, ele não está nem ligando para você. E ele gritava mais. Jesus parou e disse, chamem esse homem. E quando ele veio, correndo, para ver Jesus, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu veja. Jesus disse, vê, a tua fé te curou. E ele saiu dali, glorificando a Deus, acompanhando Jesus, porque Jesus fez a maravilha.
Esse mesmo Jesus curou 10 leprosos de uma vez, mas só um voltou para agradecer. E esse que voltou era estrangeiro, era samaritano. Os outros que eram judeus saíram alegres com a cura, foram embora. Esse que era estrangeiro voltou para agradecer a Deus. Eu gostaria que você pensasse nisso. Você é estrangeiro, você não é judeu. Mas o Senhor Jesus, com o seu sacrifício, ele derrubou a parede que estava no meio, fez de todos os povos um povo só e deu a sua vida por esse povo. Então você que está me ouvindo agora pode ser salvo como qualquer outro que já está no céu ou crente aqui na terra é salvo por Jesus. Salvo, e nada mais pode fazer essa pessoa se perder. E o Senhor Jesus só salva uma vez. Perdoa os pecados, salva, e esse perdão dos pecados passados, presentes e futuros. É claro que se nós pecarmos contra Deus, vamos pedir perdão, porque o coração dói. O coração do crente dói quando ele peca. A alma dele sofre quando ele peca. Ele sabe que a palavra de Deus está escondida no seu coração para ele não pecar. Ele sabe que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o caminho dele, para ele não tropeçar no pecado. Ele sabe que para sempre a palavra de Deus permanece no céu e ela será, como disse o Senhor Jesus, o testemunho contra esse povo que ouve a palavra de Deus e não se corrige, e não aceita, e deixa passar. Quantos estarão no inferno agora, 1000 vezes arrependidos de terem ouvido a palavra de Deus mais de uma vez, e não terem se corrigido, e não terem aceitado? Acharam que o mundo era melhor, os prazeres do mundo eram melhores, acharam que a riqueza era melhor, acharam que a mulher bonita era melhor, era mais importante, acharam que a cobiça é melhor, acharam que desejar o que não é dele é melhor, e deixaram a palavra de Deus, e acontece que hoje estão 1000 vezes arrependidos de não terem crido e aceitado a este Jesus maravilhoso, glorioso, que nos salvou, que nos lavou com o seu sangue e nos deixou mais alvos do que a neve e nos entregou ao Pai para que fôssemos dele para sempre e para sempre e para sempre. Amados, o que é que você fez de Jesus chamado Cristo? Que farei então de Jesus chamado Cristo? O interessante ou triste é que nós celebramos o Natal com tanta festa, mas a salvação, que é muitas vezes mais importante do que o Natal, as pessoas deixam para lá, não ligam, porque não querem se humilhar, não querem se arrepender dos pecados, não querem abandonar os maus costumes, não querem abandonar a cobiça, não querem abandonar os prazeres do mundo, preferem rejeitar a Jesus do que rejeitar o pecado. Amados, pensai um pouco. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. O dia de ontem passou. Nós hoje fomos ao enterro de um crente que morreu ontem. Mas graças a Deus
ele era crente, está com o Senhor agora, na glória. Mas se ele fosse um ímpio, estaria no inferno agora. Não havia mais jeito. Se ele não fosse um salvo por Jesus, estaria no inferno agora. Não tinha mais jeito. Podia gritar, podia chorar, podia fazer acontecer. Ficava lá com o demônio e seus anjos. Mas aquele que é santo e que morreu ontem, está no céu agora, glorificando a Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Que fará você de Jesus chamado Cristo? É hoje que você deve tomar uma atitude, porque amanhã pode acontecer o que aconteceu com esse irmão, que ontem estava vivo, hoje foi sepultado. Olhem bem isto. Hoje foi sepultado. Queria que você pensasse nisso. Aquilo que a doença que deu nele pode dar em você. Foi aquela parada no coração que tem um nome que às vezes eu esqueço. Infarte. Foi um infarte que deu, parou o coração, o irmão partiu para a glória. Eu não sei quem vai ter um infarte hoje à noite. Não sei se eu, ou se minha esposa, ou se um filho meu, ou uma filha, ou um neto ou uma neta, não sei quem. Talvez ninguém dos meus parta hoje, mas isso aí é com o Senhor, não é comigo. Pois bem, mas o Senhor sabe que muita gente que hoje está na terra, às vezes brincando, às vezes saltando, às vezes pecando, tudo isso, se regozijando com os prazeres do mundo, amanhã podem estar sendo sepultados, e ai deles, se não se converterem a Jesus. É interessante que o Senhor Jesus, até na hora da morte, ainda salva alguém. Olha que ele, chegando na cruz, ele ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoando aqueles que escarraram nele, cuspiram nele, bateram nele, chutaram ele, fizeram tudo o que queriam fazer, puseram uma coroa de espinho na cabeça dele e crucificaram ele com toda a maldade. Ele ainda diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E um que estava crucificado ao lado dele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que é que ele disse? Em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É isso que o Senhor quer dizer com você. Se você disser a Ele: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, eu estou aqui na terra. Eu estou sujeito ao pecado. Eu estou sujeito a ir para o inferno. Senhor, tu vens salvar o pecador. Lembra-te de mim. Eu sou um pecador. Eu estou perdido, Senhor. Eu estou perdido na sombra da morte. Eu estou perdido nas trevas. Eu não sei para onde vou. Senhor, me acode. Senhor, me acode. E Ele vai dizer: fica tranquilo que hoje você estará no paraíso. Fica tranquilo que eu te salvo. E Ele vem, e Ele salva, e Ele glorifica você, e Ele abençoa. É maravilhoso o nosso Jesus. É maravilhoso, é muito maravilhoso. Para lá de maravilhoso, muito acima de maravilhoso. E é tão forte o seu perdão que as misericórdias do Senhor cobrem o juízo. Estão acima do juízo. O juízo eterno, o juízo pode condenar alguém, mas as misericórdias cobrem o juízo e pode perdoar aquilo que o juízo condena.
Pois bem, agarre-se com Jesus agora. Jesus, Ele é aquele que perdoa o pecado e a Escritura garante. A Escritura diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. O que é que ele está dizendo com isso? Que não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Que qualquer que seja o seu pecado, qualquer que seja sua ambição, sua vaidade, sua soberba, seu orgulho, sua falta de perdão, qualquer que seja, se você se arrepender agora, o Senhor lhe salva agora também. Se você se arrepender agora e confessar ao Senhor que arrependeu-se do seu pecado e que quer ser salvo, Ele salva você agora também, nesse instante. Ele pode e quer fazer isto. E Ele veio para isto. Ele não veio só para você celebrar o Natal, comprar presente, dar presente e receber presente, não. Ele veio e foi perseguido desde que nasceu. E só não morreu antes porque ele dizia, não é minha hora. Quiseram matá-lo, ele se afastava porque ele dizia, não é minha hora. Quando chegou a hora dele morrer, ele disse, esta é a minha hora. Aí falou. E quando o Senhor viu o pecado que estava sobre ele, quando o Senhor viu o estado de seu filho, o Senhor parece que tirou os olhos. E ele sentiu. E que é que ele disse? Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Mas na mesma hora, ele disse, está consumado, está completo. Tudo aquilo que Deus quer fazer para salvar o homem, eu acabei de fazer agora. Agora, já pisei, já morri. Ele foi lá no cemitério, no inferno, e ele pisou a serpente, matou a morte, destruiu a morte, pisou Satanás, esmagou a cabeça de Satanás, tomou as chaves da mão as chaves da morte, tomou as chaves do inferno e disse a João, agora fale para a igreja, grite para a igreja, que eu tenho as chaves da morte e do inferno. Só vai para o inferno quem quiser. Só vai quem me rejeitar. Quem me aceitar, eu levo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta apelar. Não adianta apelar para outro. Não adianta Maria, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem ninguém. É Jesus ou você está perdido para sempre e sempre e sempre. E eu gostaria que isso não acontecesse com alguém que está me ouvindo agora, porque eu estou pregando a palavra de Deus que garante isso. Jesus disse, eu sou o caminho. Foi Ele que disse, foi Ele que garantiu, e foi Ele que provou que Ele é o caminho. Porque todos aqueles que estão na glória agora foram por Ele levados para a glória. Todos aqueles que estão no céu agora foram por Ele. E todos aqueles que são salvos e estão na igreja agora foram salvos por Ele. E estão só esperando o dia da chamada dEle para subirem. O dia que Ele há de descer, ó Maranata, 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 desce agora, Senhor Jesus. Desce agora. Vem confirmar a Tua palavra. Vem mostrar, Senhor. Vem mostrar o Teu poder. Vem mostrar que é verdade
que aquele que não crê em ti estará perdido eternamente, e que aquele que crê em ti está salvo para todo sempre. Que há dois reinos: o reino da luz, onde habita o nosso amado Criador, sustentador, nosso Pai eterno e santo, e o reino das trevas, onde habita Satanás e os demônios, para onde irão aqueles que rejeitaram a Jesus, que não creram na palavra de Jesus, que desprezaram a palavra de Jesus, que muitas vezes ouviram, mas nunca valorizaram a palavra de Jesus, deram mais valor ao mundo, deram mais valor a si mesmo, deram mais valor às riquezas, deram mais valor ao pecado, e por isso estão no reino das trevas. Mas Jesus quer arrebatar alguém que queira sair do reino das trevas para o reino da luz agora, neste instante. Eu gostaria que você parasse, gostaria que você pensasse nisso. Eu gostaria que você decidisse aceitar esse Jesus maravilhoso. Não trocaria por nada. Eu prefiro morrer a deixar Jesus, a abandonar Jesus. Poxa, eu sou filho de Deus, a Escritura garante que aqueles que creram em Jesus não são mais do mundo. É o que ele disse: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, o que é que vocês querem? O que é que vocês querem além disso? A palavra é a verdade, e todo aquele que crê na palavra de Jesus passou da morte para a vida. Eu já estive morto. Todos aqueles que estão no céu agora e todos os que estão na igreja agora já estiveram mortos. A Escritura garante: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer, se pecaram, estão mortos no pecado, porque o salário do pecado é a morte, é o que diz o Senhor. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não há escapatória. Não adianta religião. Não adianta ser devoto de santo fulano, ou santo cicrano, ou de Maria, ou de Paulo, ou de Pedro, ou de João, ou de quem quer que seja. Não adianta você ser devoto de coisa alguma. Não adianta você sofrer carregando uma cruz nas costas. Não adianta você sofrer subindo uma escadaria de joelhos. Nada disso vale nada para a sua salvação. Ou Jesus lhe salva, ou você estará perdido para sempre. Agora, Jesus só salva aquele que quer ser salvo, que se arrepende dos seus pecados, abandona os seus pecados, confessa os seus pecados e acredita em Jesus como Salvador, recebe Ele como Salvador e passa da agora em diante a ser um cidadão do céu. Não é mais do mundo. Não é mais do mundo. Você não é mais do mundo. Eu fui do mundo até 20 anos de idade. Passou daí, deixei de ser do mundo, passei a ser de Jesus até agora e para sempre, e sempre, e sempre serei dele. Aleluia, aleluia. E eu gostaria que você pudesse dizer a mesma coisa a partir de hoje. Quem sabe? Você pode ser salvo agora. É só você crer na palavra que você ouviu. Abandone a tudo, agarre-se com Jesus. Ele disse que ele veio ao mundo para salvar os perdidos. Ele disse que ele é a luz que veio ao mundo
para que aquele que crê nele não permaneça nas trevas. O que aquilo quer dizer com isso? Que quem não crê nele permanece nas trevas. Quem não aceitar ele permanece nas trevas. Então, aquele que aceitar a Jesus, ele muda das trevas para a luz. Tira do reino do mundo, tira do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. O reino de Jesus mesmo. Ele está agora reinando eternamente na glória, mas salvando tantos quantos queiram ser salvos agora. Ele salva com o poder da sua morte, do seu sangue, que não se coagula, que continua lavando os pecados, lavando os pecadores e colocando-os no reino da luz. Você não quer? Gostaria que você aceitasse essa palavra. Gostaria que você cresce, desse valor. Que Deus os abençoe, que Deus lhe encha da graça de Deus e da salvação de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos terminar, né? Nós estamos aqui felizes, né, pelas pessoas que entraram. Está aqui a nossa irmã Delvira Cabral, aqui do Jardim Meriti, né? Foi ouvir aqui do pastor Ferreira, nós congregamos juntos ali em Éden, né? Que Deus te abençoe, irmã Delvira. Pastor Paulo Ribeirinho, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, boa noite. Pastor Ferreira, pastor Rogério, esposas, que Deus vos abençoe. Também está aqui o nosso irmão Guilherme Gomes Visa, né? Que é lá de Cachoeiro do Itapimirim, lá no Espírito Santo. Estou com saudade aí. Pastor Rosildo Simão, paz do Senhor Jesus, meu amigo. Pastor Rogério, irmã Márcia, pastor Ferreira, irmã Neuza, saudades de vocês. Nós também. Um grande abraço aí para o irmão aí em São Carlos, né? Que Deus abençoe vocês aí. Estamos com saudade de ir aí. Clamor do meio-dia, né? Também dando a paz aqui. Francisco Miranda, pastor Francisco Miranda Dias aqui de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Um grande abraço para a irmã Nilceia também. Rosildo Simão, que satisfação poder ouvir nosso pastor Ferreira ministrando a palavra de Deus. Como é que é? Que satisfação poder ouvir nosso pastor Ferreira ministrando a palavra de Deus. Quem é que disse pastor isso? Rosildo Simão de São Carlos. Amém. Nova Brasília, bairro Nova Brasília. Aleluia. Aqui Guilherme Gomes Visa, dando a paz. Elisamar Cabral, boa noite, paz. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Elisamar, né? Tá aí a irmã Delvira, sua mãe. Aleluia. Tá aqui Neuza Mendonça, amém. Você acha que é minha prima, não é? É. Você é minha prima. Então, Um abraço. estou mandando aqui um abraço para vocês. Agora, a saudade aqui agora aumentou da minha parte, porque eu fui na casa de vocês tem 41 anos e era ali em São Miguel Paulista, um lugar que a gente sempre vai. E agora eu tô com saudade de vocês, né? Não sei, a Maria mora lá em Pernambuco, né? A Vera mora em Coronel Fabriciano, é isso mesmo? Então um lugar que a gente viaja por aí também. Só tem Dina. E a Dina foi a última que eu vi. Tem aqui uns anos que ela veio aqui, né? A Dina, né? E também tem, acho que o José, teu irmão, né? Eu acho que tem um outro que é o Pedro, né? Uhum. Então eu lembro desses 6 assim. E da minha tia Laura, mãe de vocês, né? Aqui, irmã do pastor Ferreira, se parece um pouquinho, né? Mas agora a saudade pegou um pouco pro lado da família em relação a você, Neuza, tá? Eu quero deixar um abraço aqui da família para você e meu, né? Porque eu estou falando com você, então tem que ser meu. Qualquer hora acho que eu vou ter que pegar aqui o teu Aleluia. contato. Quando eu for em São Paulo eu vou marcar e vou aí te dar um abraço pelo menos. Tá bom, minha querida? Deus te abençoe aí. Em nome de Jesus, você e a tua família toda. São crentes? Vamos ver. Tá aqui, Maria Carmo, pastor e irmã Márcia. Meus parabéns para o seu filho e filha, que completaram mais um ano de vida, né?
menino, o Rodrigo, fez na sexta, ele disse que fez no sábado. Graças a Deus, um dia, outro no outro. Está aqui e também está aqui dizendo que o pastor Sérgio ficou muito feliz ao ver os pastores chegando. Ele não esperava essa surpresa, foi um dia maravilhoso. Presença de todos que poderão vir. O pastor Sérgio ficou muito feliz, foi uma alegria muito grande receber a todos na nossa casa e ver a alegria no rosto de todos. Só agradecemos a Deus pela vida de todos os servos e servas do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus e que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Que Deus faça prosperar o caminho de vocês, tá, irmã Maria? Vocês moram em Maricá, Deus te abençoe em nome de Jesus. Ruth Silva Cruz, Pai do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, Ruth, em nome de Jesus. Fernando Barroso, Deus abençoe vocês. Glória a Deus, está aqui, né? Que Deus te abençoe, tá, Fernando? E Rosildo Simão, amém, meu pastor, será um prazer recebê-los aqui. Deus te abençoe, pastor Rosildo, e o povo aí de São Carlos, amém? E nós vamos encerrar agora, vamos orar. Eu vou entregar vocês aí nas mãos do Senhor e que possamos ter aqui uma semana abençoada, preservados para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Tá bom? Então um abraço para todos em nome de Jesus, para minha prima Neuza, para você, minha querida, Deus te abençoe. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome, aleluia. Sempre exaltado seja glória o Senhor. A Deus maravilhoso. Ó Senhor, Tu és Deus de perto, Tu és Deus de longe. Aleluia. E te agradeço, ó Pai, por essa live, por este momento de pregar o Teu Evangelho. E de tantas pessoas que entram aqui, ó Deus, para ouvir a Tua aleluia. Palavra, que sejam bem-aventurados, que amém. Sejam felizes pelo fato de ouvirem a Tua Palavra e de terem Jesus como seu Senhor. Deus, preserva-nos para a honra e glória do Teu santo nome e dá-nos uma semana abençoada. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis. As pessoas estão à beira de um ataque de nervos, ansiedade para tudo que é lado. Ó Deus, Tu és o médico dos médicos. O Senhor cura a enfermidade, o Senhor cura a depressão, o Senhor cura, ó Pai, as ansiedades oriundas dessa vida corrida que nós temos experimentado. Mas acima de tudo, a paz que excede todo entendimento está no Senhor. Ó Deus, te agradeço por tudo, por fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pastor Ferreira da Bênção, pastor. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces e alegres consolações do Espírito Santo sejam conosco, sejam convosco e sejam com toda a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe a todos até segunda-feira, neste mesmo horário.